Professor Luiz Felipe de Alencastro, muito obrigada por estar conosco aqui no programa História. Obrigado a você, mãe. Professor, o seu livro mais famoso, talvez principal, aí o senhor vai me dizer se é ou não, é O Trato dos Viventes, que foi publicado em 2000 aqui no Brasil. Minha primeira pergunta é, o que é o Trato dos Viventes? De onde vem esse nome? Bom, isso na realidade, o título da minha tese de doutorado em francês chamava Le Commerce des Vivants. Sei. E comércio no século XVIII queria dizer isso, comércio e relação, como se dizia o comércio carnal, essa coisa de relações entre casais. E o trato tem essa dupla significação, que é o trato de tratamento e o trato da pimenta e tal, o trato do marfim, e o trato também é comércio. Inclusive, agora o livro vai sair nos Estados Unidos e há até para o título há várias soluções, mas não é evidente, porque não tem essa mesma duplicidade, ambivalência do título em inglês. O seu livro trouxe uma espécie de revelação, que eu não sei se os historiadores já conheciam ou não, mas trouxe para um público mais amplo essa noção de que a história do Brasil se passa no Atlântico Sul. O senhor pode contar de onde veio essa, como é que você percebeu isso e exatamente que importância isso tem na história do Brasil? Bom, a gente vive a nossa historiografia toda, e eu fiz o secundário aqui, depois eu fiz a graduação na França, mas o fato é que, de uma maneira mais resumida e um pouco caricatural até, eu diria que a historiografia brasileira é territorial, não é nem nacionalista. Tanto que tem livros que falam Brasil à vista, quando Cabral chegou. Quer dizer, não tinha o Brasil. Não existia Brasil. Tinha o Peru, tinha o México, mas não tinha Estados Unidos, não tinha Canadá, não tinha Argentina, não tinha um Estado pré-cabralino organizado, e isso é óbvio. Nem tampouco, quando os portugueses chegaram e começaram a se instalar, criaram uma colônia, eles criaram feitorias. Essas feitorias depois é que viraram a colônia. Mas na Ásia fizeram a mesma coisa e não virou colônia nenhuma. Macau, que foi fundada quase no mesmo ano que São Paulo, em 1557, são 3 anos depois, foi entregue de volta para a China em 1999 e menos de 1% dos macaenses falavam português e os portugueses não tinham avançado 4 quilômetros além do lugar onde chegaram. Quer dizer, a colonização... Ficou feitoria. Então, o que você está dizendo também é que a colonização portuguesa não foi a mesma em todos os lugares. Não foi a mesma em toda parte. E mesma coisa em Goa, mesma coisa em Malaca. Então, a gente perdeu essa noção e isso embute muito o mito da predestinação da nação brasileira. E é preciso lembrar. Por isso que eu falo que nem é história nacionalista, porque nem tinha nação. Tem tese de literatura do Brasil que incorpora o Padre Anchieta. O Padre Anchieta escrevia para os caranguejos, ele escrevia na praia, não tinha leitor nem nada no Brasil, não é? O Antônio Cândido fala, isso apareceu no século XVIII, o sistema literário. O Celso Furtado, no livro escrito no mesmo ano, em 59, que é o do Antônio Cândido, a formação da literatura brasileira e formação econômica do Brasil, é Minas que vai dar essa centralidade, essa territorialidade e a percepção de que havia uma nação, porque até a independência americana, quer dizer, até a proclamação da independência americana em 1776, não havia no mundo ideia de que uma colônia pudesse virar nação. Estado independente. Não havia precedente histórico. Se era colônia de um, virava colônia de outro. A Sicília é o caso mais clássico, o Egito. Mas não tinha uma colônia que virasse não só um Estado, mas que derrotasse a metrópole militarmente, que era a maior potência da época. No caso dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, e criasse um sistema de governo novo, uma república permanente, um Estado laico, não existia, um texto escrito, uma Constituição. Então, daí é que se começa a pensar em independência. Você falou em predestinação brasileira. Que predestinação? Não, predestinação, é por exemplo, a ideia de que tinha a proto-nação, não é? Entendi. Zumbi já pensava no Brasil, isso é a versão de esquerda, né? E a da direita é Raposo Tavares, não sei o quê. Não, eles pensavam na região.
tinha pernambucano, tinha paulista, mas não tinha brasileiro. Por isso que nesse livro eu chamo eles de brasílico. Tá bom. Nem de luso brasileiro. Brasílico era o nome da época dos colonos que moravam aqui, que já sabiam que eram diferentes dos de Portugal, como os de Goa e de Macau, mas não sabiam ainda que iam ser uma nação, ninguém sabia. Que iam ser brasileiros. Que iam ser brasileiros. Os brasílicos não sabiam. Então, isso, nós vivemos numa tradição, isso tem até no secundário, quando eles mostram o mapa do Brasil na colônia, já está a fronteira do Brasil de hoje, com Acre, e até com o estado do Tocantins, às vezes. E dentro, isso não corresponde... Isso não existia. Tá. Até 1657, tinha uma correspondência do Mazarin, que era primeiro-ministro francês, do Luís XIII, e que fala de Ilha Brasil. Eles achavam que era uma ilha ainda, já 150 anos depois da descoberta. Na diplomacia europeia. Porque havia essa ideia que o rio Amazonas juntava com o rio Uruguai, o rio Paraná, lá por trás. E aí fazia uma ilha. Fazia uma ilha, que no Pantanal, que não está totalmente errado, mas enfim, havia uma ideia que não era um território contínuo. O fato é que, então, o que eu estou dizendo é que o que é muito mais consistente, muito mais longo, é a percepção dos brasileiros que moravam nessas enclaves do litoral, que são Recife, Salvador, Rio de Janeiro, não é? Nesses lugares, eles estavam muito mais ligados à África, à Angola em particular, a Luanda, mas também à costa, ao Golfo de Guiné, ao Golfo do Benin, que era o antigo Dahomey, do que a Amazônia, por exemplo. Pará e Maranhão, isto é, o estado do Grão-Pará e Maranhão, que na época era a Amazônia inteira, estavam totalmente ligados a Lisboa, não ao Rio de Janeiro. Quando se criou o bispado do Pará e do Maranhão, que a sede era em São Luís, esse bispado ficava dependendo do arcebispo de Lisboa, em 1674. Quando se criou o arcebispado da Bahia, o arcebispado da Bahia tinha autoridade sobre o bispado do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Luanda e de São Tomé. Então, isso... Mostrando, quer dizer, que a geografia era outra. A Roma, o Papa, que era a melhor diplomacia da época, reconhecia o arcebispo, tem que controlar os bispos de um lugar onde ele possa ir. De onde é que ele pode ir na Bahia? Para o Pará? Não pode. A navegação é inteiramente contrária. Mas em Luanda ele vai em 20 dias. E o tráfico negreiro tem um papel nessa comunicação, não é isso? Todo esse desenho do Atlântico Sul é o desenho do tráfico negreiro. Eu queria lembrar que o Brasil, o Rio de Janeiro é o maior porto negreiro das Américas e que Luanda é o maior porto negreiro da África inteira. Então, isso tem a ver. Séculos? Nos três séculos. Do tráfico atlântico, 1550 a 1850. O Brasil recebeu 43% do tráfico, 4 milhões e 800 mil africanos, e recebeu 600 mil portugueses. Entraram 8 vezes mais africanos do que portugueses no Brasil. E é o retrato hoje da população brasileira, que é majoritariamente afrodescendente. Então, nós estamos voltando para uma situação que sempre foi a situação do Brasil, até o final do século XIX, até a imigração mudar a relação... Pois é, o que também fica um pouco obscurecido, né, na história do Brasil oficial. Né? Porque... que é a quantidade de negros, né, que existiu na população. Aliás, isso é um ponto, a gente estava falando ainda há pouco, tem um trabalho de 3 gerações de pesquisadores de diversas áreas, que na realidade é uma continuidade de um trabalho que vem desde o século XIX, de várias CPIs que tiveram no Parlamento Britânico sobre o tráfico negreiro, de quantificar, e tem um site que se chama Slave Voyages, que é um database fantástico, científico, controlado por pesquisadores, houve dezenas de reuniões em vários lugares, eu participei de algumas, e isso é pouco difundido no Brasil. Nós sabemos a quase a unidade próxima
o número de africanos entrados nos portos americanos inteiros e de que portos africanos saíram. Tá. Por quê? Porque era um comércio, pagavam uma taxa. Então, paradoxalmente... Estava controlado. Estava controlado. Hoje a gente rastreia mais a migração forçada dos africanos que a chegada dos próprios europeus, porque eu não tinha registro. Quando eu dei a cifra da chegada dos portugueses, que é 600 mil, é aproximativa, porque o sujeito não tinha um registro específico. Agora, esses 43% do tráfico, da quantidade de escravos, de negros traficados, em relação a todo o tráfico do mundo, esse a gente tem mais certeza, então, tem mais registro dessas do que a própria pessoas. População ameríndia também, os índios. Tá. Não se sabe quanto tem, cada um diz uma cifra. Outro dia eu estava num debate na Unicamp sobre cota e um pesquisador, aliás, índio, falou de 5 milhões. Não existe essa cifra. A única cifra que existe sobre a população indígena do Brasil, que é aceita por todos, é uma cifra ao qual chegou um pesquisador inglês que chama John Hemmings, num livro que chama Red Gold, nem sei se foi traduzido em português, devia ser. Esse livro ele chega a 2,5 milhões de índios, no que é mais ou menos a América Portuguesa. Tá. Mas tem gente que fala em 30. Como no tráfico também, isso me deixa, primeiro, triste e depois muito irritado, ir em seminários e tal, e alguém começar a sacar números totalmente obsoletos ou extravagantes, quando tem online, ele podia ter visto de manhã, esse base a data com o número certo. Como é que é o Slave nome? Voyages. Você põe no Google, cai direto em cima. Tá bom. E ali a gente pode... Tudo. Pode mexer, é interativo, dá para regrupar de outra forma os números. Eu, inclusive, reescrevi esse livro aí agora por causa desse banco de dados. Porque a estatística é muito mais atualizada e muito mais precisa. Tá. Quando eu escrevi, esse banco de dados não existia. Para você ter uma ideia, o banco de dados tem 37 mil viagens negreiras registradas. Nossa, que precisão. Que corresponde a 70% do total. Tá. Agora, como o Atlântico Sul se coloca dentro do tráfico negreiro mundialmente, vamos dizer? Bom, primeiro, aí você perguntou no começo por que eu fui estudar o Atlântico Sul. Eu acho que é porque eu estava estudando na França, na época que a escola dos análises do Brodel ainda era muito forte, e justamente não se estuda a história territorial. Meu diretor de tese foi Frédéric Moreau, e o livro dele, a tese dele, se chama Portugal e o Atlântico. Fala do Brasil, mas não tem Brasil no título. Tá bom. Porque o que importa é o Atlântico, perdão. Brodel tinha feito o célebre livro dele, A Mediterrâneo, na época de Filipe II, e ele também estuda um espaço, ele não estuda a França, ou a Espanha, ou a Argélia, ou o Marrocos, no Mediterrâneo, ele estuda o espaço inteiro. Mas esse espaço vamos dizer, gerado pela economia? Gerado pelos homens, no sentido de que justamente o Brodel, quando falou de um outro orientando dele, que foi meu professor, e no final da vida até meu colega na Sorbonne, ele estava aposentado, mas ainda era emérito, o Pierre Chonu, que escreveu Sevilha e o Atlântico, porque era a Espanha e o Atlântico, até era o porto de Sevilha, né? E dizendo, não, o Mediterrâneo é o espaço mais antigo ocupado pelo homem, tem uma história própria, o Atlântico é uma história em construção. E o fato é que o Atlântico Sul se construiu também nessas relações diretas com a África. Outra coisa que também dá um grande cansaço é falar em comércio triangular, porque esse só funciona no Atlântico Norte. O comércio do tráfico negreiro do Brasil com a África, os navios saíam do Brasil. Tá, então não era triangular, era bilateral. Bilateral. 95% desses barcos registrados, e a projeção do que não estão registrados, dos navios negreiros, saíram do Brasil para ir para a África e voltaram para o porto brasileiro. Tá bom. Isso é um outro esquema. Por quê? Por causa da navegação de ventos. Não é? Tem em volta
da ilha de Santa Helena, quer dizer, em volta não, em cima, Sei. um anticiclone que é o oposto dos Açores. Ele gira no sentido inverso do relógio, do ponteiro do relógio. E ele sai, então, ele gira, fundamentalmente a costa de Angola, que é pego, vai até o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, em Recife, e vai até Santa Catarina, cria uma roldana, que é uma espécie de autoestrada. Para os navios. Os navios. Então, o navio saía daqui, ia até lá e voltava numa espécie de... Tinha vento de popa na ida e na volta. Isso aqui também facilitou. E Uhum. Já o norte de Pernambuco para cima, e por isso que os portugueses criaram o estado do Grão-Pará e Maranhão... Está fora desses ventos. Está fora desses ventos. É outra coisa. Tá bom. Isso é uma coisa que a gente esquece, mas que os nossos bisavós sabiam muito bem, a história marítima, porque no Brasil não tinha estrada, não é? O pessoal, mesmo o imigrante nordestino, vinha de navio. Itamar Franco nasceu no navio. Ele vinha sei lá, de Pernambuco ou da Bahia, eram imigrantes que vinham para o sul. E os imigrantes aí europeus, estou falando do migrante brasileiro, né? Mas os imigrantes vieram todos de navio também. E o Rio de Janeiro era um grande porto mundial, porque o Canal do Panamá só foi construído em 1914. Então ele era mais importante. Muito mais importante, porque quem ia para a Argentina e Buenos Aires tinha que passar por aqui. Quem virava ia para o Pacífico também. Porque ia pelo Estreito de Magalhães. Ia pelo Estreito de Magalhães. E quem ia também para a China e o Japão, às vezes, e sobretudo para Nova Zelândia e Austrália, que estava começando a ser povoado, passava pelo rio. Então, era a capital federal depois. Então, nesse sentido, vamos dizer, se não o Brasil, que não existia, mas o Rio de Janeiro tinha um papel muito preponderante. Fundamental. O Rio de Janeiro, ele se articulava muito no período colonial com o Rio da Prata, por causa do contrabando de prata que vinha, depois de estanho, daí a esse enclave que teve muito tempo lá, a colônia de Sacramento, não é? Que era uma feitoria de contrabando, mas que foi estimulada a partir do Rio de Janeiro e se articulava a partir daí com Angola, não é, também. Então, vamos dizer, a chegada da família real é menos, a gente pode imaginar que é menos decisiva do ponto de vista do desenvolvimento da colônia brasileira, que deixa de ser... Não, ela é importante também. Mas havia, vamos dizer, uma vida econômica grande no Rio, pelo menos. Sim. Veja bem, isso também é ensinado aqui, vai nesse negócio da predestinação brasileira também. Tá bom. A gente viu isso em 2008, nos 200 anos da chegada da corte, tinha uma série na Globo e tal. Quer dizer, a ideia de que o Rio era tão maravilhoso e o Brasil tão fantástico, os europeus estavam loucos para mudar a capital daqui. Foi só o Napoleão chegar por lá, ou as tropas francesas, que eles embarcaram todo. Não é bem assim. Primeiro, eles vieram para cá meio empurrado meio reféns da frota inglesa, da Royal Navy, que jogou eles para cá para abrir o comércio brasileiro aqui, não é? Porque disse um ministro, o primeiro-ministro Sá da Bandeira, português, anos depois, a corte podia ter ficado na Ilha da Madeira, que era muito mais sadia, perto. A frota francesa estava toda afundada em Trafalgar desde 1805, os franceses então, não tinham um navio. Tanto que a invasão de Portugal foi por terra e não era ameaça, era botar a corte. E foram os ingleses que impuseram a vinda deles para cá. Inclusive, no mesmo ano, 2 anos antes, eles atacaram Buenos Aires, Montevidéu e expulsaram os holandeses do Cabo de Boa Esperança e ocuparam a África do Sul. E foi uma ofensiva no Atlântico Sul, do qual a chegada da corte se insere. Não é um fenômeno ligado ao destino do Brasil, que ia ser a sequência da monarquia portuguesa. Isso foi num contexto onde a Inglaterra estava dando as cartas no mundo. Agora, quando é que quando é que se desfaz esse espaço do Atlântico Sul? Porque ele hoje, as nossas relações com a África são poucas. Não, justamente, é isso. Eu criei um centro de estudos do Atlântico Sul
aqui na Escola de Economia da FGV, onde eu sou professor atualmente, que na realidade era o centro que eu tinha na Sorbonne e eu transferi para cá. E a ideia é isso, que o Atlântico Sul tem um passado, um presente e um futuro. Tá. E quando você tem toda a razão, em 1850, quando acaba o tráfico, acabou. Ah, quer dizer que era o tráfico mesmo, era o estruturador, vamos dizer. Estruturador, exato. Desaba espaço. totalmente. Nesse sentido é diferente das Antilhas ou do Oceano Índico, porque no Oceano Índico nunca parou. Chegam novos agentes, nova mercadoria, mas não para a navegação. Tá. Aqui parou. Aí, quando veio a independência dos países africanos, reataram, dos países lusófonos, essas ligações. Luanda está a 7 horas de avião do Rio, Cabo Verde a 3 horas de Fortaleza, e antes nem tinha para ir para Moçambique, tinha que ir do Brasil, tinha que ir para Londres, Joanesburgo e Maputo. Agora tem avião praticamente que vai por Joanesburgo e depois para Maputo. Eu já fui para Moçambique e fui para Joanesburgo. Então, é um outro tipo de ligação e isso então se reestruturou, veio o pré-sal aí dentro e imediatamente, pouco depois, os americanos recriaram a Quarta Frota, que é uma unidade de combate que tinha sido dissolvida. Que cuida do Atlântico Sul? Que cuida do Atlântico Sul. O Sol deu maior rolo, o Lula disse que estavam em cima do pré-sal, deu um incidente diplomático. Então, o Brasil hoje tem um plano de aproximação com a África muito grande. O Brasil forma, por exemplo, toda a Marinha de Guerra, os oficiais da Namíbia, que está do outro lado do pré-sal. Então, a gente não se dá conta, tem uma política muito ativa aí. E no final do século XXI, 1/3 da humanidade vai estar morando na África subsaariana. Certo. Onde estão? Angola, Moçambique, Congo. A Nigéria vai talvez ultrapassar a China, vai estar atrás da Índia, vai ser um país em número de habitantes, vai chegar a 800, 900, se não estourar em voo, né? Se não explodir em voo, porque é um país complexo, não é? Notoriamente por causa do conflito dos islamistas e no norte e no sul, que tem uma população cristã. Mas o fato é que Luanda vai ser uma grande capital lusófona, e eu acho que a gente está do lado da Bolívia, mas a Bolívia tem um perfil inverso do Brasil, por exemplo. A Bolívia tem tem 2% de afrodescendentes e 53% de americanos, ameríndios. E no Brasil é o contrário. São menos de 1% de descendentes de índio, 0,8%, e mais de 50% de afrodescendente. E o Brasil tem a maior costa atlântica do mundo, 8.000 quilômetros. Está virado para a África e não se estuda esse espaço. Então, se estuda a América Latina, que eu acho que é uma coisa que não existe mais. O México está engolido pelos Estados Unidos, os países do Pacífico têm relação direta com a China. Isso. E o Brasil isso está se acentuando, Isso está se acentuando, o Mercosul também paradão. E eu acho que o Brasil tem que se estudar a história do Atlântico Sul, da mesma forma que estuda a história da América Latina. Agora, estudar a história do Atlântico Sul fazer uma história econômica, não é isso? Não, uma história cultural também, uma história social, mostrar que os pernambucanos e o pessoal do Rio de Janeiro, que ainda não eram os cariocas, e os baianos, porque os brasílicos, pensavam muito mais, estavam muito mais em contato direito com Angola do que até com São Paulo. Pois é. São Paulo é outra história, São Paulo é uma história do continente, quer dizer, aí tem um negócio, o Chonil dizia, tem que saber o que está dentro, o que está fora em história. Então, dentro do Rio de Janeiro estava Buenos Aires e Luanda. E São Paulo estava fora. São Paulo estava fora. Da Mantiqueira para cá era um outro universo. Dentro de São Paulo estava o Paraguai e estava o Sul. E Minas não estava? Não, depois virou Minas também. Mas estou falando do século XVII. Século XVIII, você tem razão, vem Minas como uma projeção. Minas virou o jogo, porque Minas, o ouro, vai rearticular essa coisa de ciclo,
também é um disparate, porque o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, que a gente aprende. Mas o ciclo do ouro é diferente de todos os outros, porque ele vai amarrar os outros todos. Tá. O ouro cria um polo dinâmico imantado, um imã, em Minas, que vai atrair o comércio de mula do sul, que passa aqui em Sorocaba, de gado. Vai atrair também comércio do Vale do São Francisco e até do norte. Vai atrair comércio da Europa via Bahia e Rio de Janeiro e comércio da África também, o tráfico negreiro. Aí muda o jogo. Aí nasce esse esqueleto do que vai ser o Brasil. Antes não tinha. É isso. E o que o senhor, o que você imagina que vai ser, então, esse futuro do Atlântico Sul? Eu acho isso uma coisa muito mais dinâmica. Até agora, Angola construiu. O Brasil ia fazer e o dinheiro ficou curto, mas Angola fez um acordo com o Google para fazer um cabo submarino ligando de fibra ótica, por causa da internet, o Brasil. Já tem um, vão criar outro. Essa população toda lusófona que está ligada a esse mundo que se constrói por aqui, há uma complementariedade econômica evidente, há muita firma brasileira lá, há pequenas empresas, há pastores, há missionários brasileiros lá, tem 50 mil pessoas em Luanda, e há do Brasil, então há uma proximidade muito maior do que com o México. Eu volto ao ponto. Do que com a Colômbia, ou do que com a Venezuela, que são países ligados às Antilhas, é outro universo. Quer dizer, o espaço geográfico é diferente do território, é isso que você está dizendo? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. O que conta é a geografia. A geografia e a história, claro, mas a história dada no Brasil... E é essa história, então, territorial, como se as coisas fossem crescendo a partir de Porto Seguro. Tá. E, na realidade, você tem, ao contrário, imediatamente, quase depois do descobrimento, já se cria essas relações com a África, que são muito ativas, de onde veio, aliás, a fusão da língua, que dá essa especificidade do brasileiro, que é uma fusão, segundo os especialistas linguistas, das línguas banto com o português do século XVI e XVII, que deu essa fusão, essa coisa, por exemplo, de falar cantando em vez de a cantar, o gerúndio. É típico de exemplo de língua banto fundido com brasileiro. E teve uma transferência de produtos, de doenças, de vegetais, de plantas também de um lado e do outro. Então, não é só história econômica no senso estrito, é todo esse povoamento. Nós estamos bem no finzinho, mas eu quero fazer mais uma pergunta. A introdução da história da África no currículo do ensino, da educação básica, abre um caminho, ou que história da África está sendo contada? A introdução da história da África traz essa questão do Atlântico Sul, ou as pessoas não levam isso em conta? Pelo que eu sei, as pessoas, essa historiografia ainda está um pouco hesitante, porque ela depende muito da produção não brasileira. A produção brasileira é muito parca. Aliás, é um outro disparate, porque estava na cara, no começo dos anos 60, que Portugal ia ser expulso de Angola e Moçambique e que isso ia ativar as relações do Brasil com a África. A Universidade Brasileira ficou muda durante 40 anos e só caiu a ficha que precisava estudar a história da África em 1990. Tá bom. Mas o livro do Zé Honório Rodrigues, Brasil e África, que é de 61, já estava lá esse programa. Tá bom. Então, a universidade, de novo, atrasada, como está agora, a gente falou antes, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e não se ensina a China no secundário no Brasil. Isso. Não tem professor, tem muito pouquíssimos que falam mandarim e na história da USP, pelo que eu sei, não tem nenhum, que é a universidade maior do Brasil. Então, você veja, isso é um paradoxo, porque
Antes, o primeiro parceiro comercial do Brasil era Portugal, todo mundo sabia tudo. Sim. Depois a Inglaterra, todo mundo sabia tudo. Estados Unidos também tinha filme de cowboy em toda parte. Sobre a China? Sobre a China, zero. Nada. Então, eu acho que ensinar a história da África é um programa, mas tem que ser bem feito, porque se aprender a história da África fosse suficiente, os africanders sabiam muito história da África, mas eram racistas. Tá bom, muito obrigado pela entrevista e espero que o Centro do Atlântico Sul prospere muito. Muito obrigado, Mônica. Eu também vou fazer tudo que for necessário. Obrigado. Obrigado.